Leitura do livro do Eclesiástico. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha. E o que pratica beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. E o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade, conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita, nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se diante de um altar. Não o altar desta igreja, mas um altar em seu coração. O que você traria como oferta a Deus? O que consideraria digno de ser colocado diante daquele que tudo criou e tudo conhece? Nossa primeira leitura do Eclesiástico nos convida a refletir profundamente sobre a natureza das ofertas que agradaram a Deus. Quem observa a lei multiplica as ofertas, nos diz o sábio. Que declaração intrigante! Ela nos lembra que a verdadeira oferta não começa com o que damos, mas com como vivemos. A observância da lei, não como mera obediência externa, mas como expressão de amor a Deus, é em si mesma uma multiplicação de oferendas. O texto continua mencionando diversas ofertas: sacrifícios de comunhão, ofertas de flor de farinha, sacrifícios de louvor. Mas, notavelmente, o autor não se detém nas minúcias rituais. Em vez disso, ele nos direciona para algo mais profundo. Apresenta-te diante do Senhor com generosidade. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu. Aqui está o coração da mensagem. Nossa oferta a Deus deve nascer da gratidão. Quando reconhecemos tudo que Deus nos tem dado, vida, saúde, talentos, relacionamentos, salvação, somos movidos a responder com generosidade. Não damos para receber, damos porque já recebemos abundantemente. Mas o sábio vai ainda mais longe. Ele nos lembra que o Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, não há favoritos. O rico não pode comprar seu favor com ofertas luxuosas, nem o pobre é desprezado por sua oferta humilde. O que conta é o coração. Esta verdade é ilustrada belamente na história da viúva pobre que Jesus observou no templo, que ofereceu apenas 2 pequeninas moedas, tudo o que tinha. Jesus declarou que ela deu mais que todos os ricos, porque eles deram do seu supérfluo, mas ela, de sua pobreza. E o que dizer da última parte da leitura? Não te apresentes de mãos vazias diante do Senhor, pois tudo isso é mandado como oferta devida. Seria isto uma contradição? Depois de enfatizar a atitude do coração, o autor parece insistir na necessidade da oferta material.
Não há contradição aqui, mas uma tensão saudável. A fé sem obras é morta, nos diz Tiago. O amor verdadeiro sempre se expressa em ações concretas. A gratidão autêntica sempre busca maneiras de se manifestar. Nossa espiritualidade não pode ser apenas interna, deve tomar forma visível em nosso mundo material. E isso nos leva diretamente ao Evangelho de hoje, onde Pedro diz a Jesus: "Eis que nós deixamos tudo e te seguimos." Que declaração corajosa! Os discípulos fizeram exatamente o que o eclesiástico recomenda, deram generosamente, reconhecendo o que haviam recebido de Deus. A resposta de Jesus é fascinante. Em verdade vos digo, ninguém é que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo, e, no mundo futuro, a vida eterna. Jesus não nega que o discipulado envolve sacrifício. Deixar tudo para seguir Cristo é uma decisão radical. Mas ele imediatamente ressalta que este aparente perder é na verdade um ganhar em uma escala incomparavelmente maior. Pense nisso. Quem deixa uma família por amor a Cristo ganha uma família espiritual muito maior. A Igreja. Quem renuncia a posses materiais ganha liberdade espiritual e a alegria de experimentar a providência de Deus. Quem abre mão de status e reconhecimento mundano ganha a aprovação do próprio Deus. Mas Jesus acrescenta uma nota importante: com perseguições. O caminho do discipulado não é isento de dificuldades. O cêntuplo que Jesus promete não é necessariamente material ou imediato. É uma promessa de plenitude de vida, de propósito, de comunidade, mesmo, ou talvez especialmente, em meio às tribulações. E então Jesus conclui com uma declaração paradoxal que resume belamente as duas leituras de hoje: muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. A economia do reino de Deus é radicalmente diferente da economia do mundo. No mundo, valorizamos o status, a riqueza, o poder. No reino, o que conta é o amor, a humildade, o serviço. No mundo, buscamos acumular. No reino, aprendemos a soltar. No mundo, competimos para estar em primeiro. No reino, descobrimos a liberdade de estar em último. Meus queridos irmãos e irmãs, o que estas leituras nos dizem hoje? Acredito que elas nos chamam a reexaminar nossas ofertas a Deus. Não apenas o que colocamos na coleta dominical, embora isso também seja importante, mas a totalidade de nossas vidas. Como está o altar do seu coração? O que você tem oferecido a Deus? Seu tempo? Seus talentos? Suas posses, sua vida, suas lutas, suas alegrias. Tudo isso pode se tornar uma oferta agradável quando apresentado com um coração grato e sincero. Se você se sente como se tivesse pouco a oferecer, lembre-se, Deus não olha para a quantidade, mas para a qualidade de nosso amor. Se você se sente como se já tivesse sacrificado muito, lembre-se da promessa de Jesus. Nada do que damos a Ele é perdido, mas transformado e multiplicado além do que podemos imaginar. E talvez o mais importante, na Eucaristia que agora celebramos, Jesus continua a nos dar o exemplo supremo de entrega. Ele que era rico se fez pobre por nós. Ele que era o primeiro se fez o último. Ele que era Senhor se fez servo. E, paradoxalmente, através desse esvaziamento, Ele trouxe a mais rica de todas as bênçãos, nossa redenção. Que possamos, inspirados por esse amor incomparável, renovar nossa oferta a Deus hoje, não apenas com palavras ou ritos externos, mas com a entrega sincera de tudo que somos e tudo que temos. E ao fazermos isso, descobriremos a verdade da promessa de Jesus. Ao perdermos nossa vida por amor a Ele, na verdade encontramos em sua plenitude. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.